Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. No vídeo de hoje, que diga-se de passagem será o primeiro de uma série de 3 vídeos, abordaremos um pouco a respeito desse que é o ponto alto, vamos dizer assim, das discussões momentâneas do ponto de vista geopolítico. Sim, vamos falar sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. E quando eu digo que será o primeiro de 3 vídeos é porque o tema ele é recheado de tantas informações, de tantos dados, de tantas perspectivas e possibilidades de análise, que um único vídeo ficaria grande demais e sem dúvida alguma cansaria vocês. É desta feita que nós começamos a empreitada a respeito desse tema tão quente, tratando da lógica e da perspectiva dos antecedentes que levaram ao conflito. Sem sombra de dúvidas, nós não podemos, vocês sabem bem, abordar um tema de tamanha relevância sem entendermos alguns dos passos anteriores que levaram, que alimentaram as condições exatamente para essa situação beligerante a qual nós nos encontramos. Sempre é importante lembrar que nossa análise parte de pressupostos exclusivamente geopolíticos. Isso significa que nós não vamos aqui, nesse espaço, utilizarmos categorias as quais não cabem dentro desta situação, dentro dessa circunstância. Devemos lembrar a todo momento que numa situação como essa, uma situação de um conflito, não há espaço para mistificações ou dicotomias. Em uma guerra não há santos, em uma guerra não há demônios. Nós também devemos fugir dessa tentação premente das redes sociais de buscar um partido, de tomar partido por um dos lados automaticamente. Devemos lembrar que também não é o caso de uma análise envolta em camadas de ideologia. Analisar essa guerra a partir de um prisma ideológico, tentando vestir nos atores uma roupagem criada pelas nossas emoções, não vai levar a lugar algum. Lembremos sempre de um pressuposto crucial. Em guerras, quem mais sofre são os pobres, os excluídos, os marginalizados, os trabalhadores, além, obviamente, da verdade. Dito isso, vamos para a nossa análise a respeito dos chamados antecedentes. Nós não vamos lá há muito tempo atrás, muitos séculos atrás, falarmos das origens do povo russo e do povo ucraniano. Não é essa a intenção do nosso vídeo. O que nós vamos trabalhar basicamente é relembrar que as fronteiras atuais do país, Ucrânia, esse país que se tornou independente em 1991 com a dissolução da ex-União Soviética, essas fronteiras elas foram construídas, elas foram criadas durante exatamente o período em que vigorou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É naquele momento, certo, a partir de 1922, que a Ucrânia nasce como uma das repúblicas pertencentes à grande organização, a grande reunião de repúblicas que formaram a ex-União Soviética. Ainda durante esse período, determinados territórios, como por exemplo a Crimeia, acabaram sendo cedidos para a Ucrânia pelos russos, por exemplo, em 1954. Essa conformação ela vai
pertencer à União Soviética, como já falamos, até a sua dissolução. A partir da dissolução da União Soviética nascem 15 repúblicas. Uma delas, a Ucrânia. O processo de desintegração da União Soviética foi extremamente traumático, obviamente, e foram necessários uma série de arranjos para poder garantir que aquele país tão poderoso, que foi realmente certo, uma potência monumental, que chegou a ser a segunda grande potência do planeta, e que durante 45 anos aproximadamente dividiu a força no mundo, junto com os Estados Unidos da América, durante o período conhecido como a Ordem Mundial da Guerra Fria ou a Ordem Mundial Bipolar. Aquilo que sobrou da União Soviética, as tais 15 repúblicas completamente isoladas e separadas, tiveram que passar por uma série de formulações para conseguir se consolidar então como países independentes. Uma dessas formulações muito importante foi exatamente o rearranjo a respeito das ogivas nucleares que pertenciam à União Soviética. Era um temor não só dos russos, mas fundamentalmente dos países e potências ocidentais, que as diversas ogivas nucleares espalhadas pelo território da antiga União Soviética pudessem vir, num futuro próximo ou um pouco mais distante, a cair em mãos de lideranças sem muita credibilidade exatamente nessas potências ocidentais. Foi por isso que diversas amarras, que diversos processos de negociação política foram sendo conduzidos, até que no ano de 1994 foram estabelecidos lá na capital da Hungria o chamado Memorando de Budapeste. Através deste acordo, que foi selado entre a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos da América e o Reino Unido, ficou definido que as ogivas nucleares que existiam no território ucraniano, e diga-se de passagem que ali eram cerca de 3.000 ogivas, era a Ucrânia a segunda das repúblicas com mais ogivas dentro do cenário da União Soviética, só ficando atrás para a própria Rússia. Pois bem, essas 3.000 ogivas seriam devolvidas para a Rússia. O acordo fechado, amarrado, determinava que a Ucrânia entregava as ogivas que estavam fisicamente presentes no seu território e, em contrapartida, nem Rússia, nem Estados Unidos, nem Reino Unido iriam, em algum momento, duvidar, colocar em risco a soberania ucraniana, a independência ucraniana e o seu território, a manutenção das fronteiras do seu território. Esse fato foi fundamental para definir então o retorno dessas ogivas para a Rússia. É muito importante que vocês saibam algo que está sendo difundido, divulgado por uma parte da mídia de uma maneira um tanto quanto equivocada. Vou dizer equivocada para não dizer outro termo. Que é a ideia de que a Ucrânia entregou as suas ogivas que lhes davam proteção em troca da manutenção do seu território. Não é exatamente isso. E por que não é exatamente isso? Por um fator muito simples. Embora as ogivas estivessem presentes no território ucraniano, em nenhum momento da história da União Soviética as lideranças locais ucranianas detiveram a capacidade operacional de lidar com essas ogivas. Ou seja, elas, por exemplo, não tinham os códigos e o controle da possibilidade de acionar essas ogivas. Então essa colocação, essa terminologia, que pode parecer num primeiro momento um tanto quanto sem importância, lá no fundo ela é fundamental. Ela é realmente extremamente importante. Por quê? Porque, afinal de contas, isso significa que os russos sempre controlaram essas ogivas. Sempre veio de Moscou
a possibilidade da utilização dessas ogivas, como aliás, diga-se de passagem, de todas as outras que também estavam espalhadas pelas repúblicas que formavam a União Soviética e que foram recolhidas pela Rússia. Junto a esse processo de negociação, é importante salientarmos que estamos a falar de um momento histórico em que as repúblicas que formavam a União Soviética se encontravam economicamente em uma situação bastante crítica. Quando a União Soviética se dissolve, ela vive-se ali um paradoxo gravíssimo, que era aquele de tentar fazer um país socialista retornar à lógica capitalista. Isso batia de frente com toda a lógica teórica, né? Porque do ponto de vista teórico, o que se produziu de textos, de livros, de teses, falando sobre a transição do capitalismo para o socialismo, é uma infinidade. Só que não havia absolutamente nenhum texto trabalhando o sentido inverso, né? A possibilidade de um retorno de um país socialista a uma realidade capitalista. Dentro dessa situação, dessa circunstância, o que acabou por ocorrer foi que foi um processo muito doloroso, um processo muito difícil de readaptação, onde a qualidade de vida daquela população, que comparativamente com as dos países da Europa Ocidental já era muito baixa, ela piorou profundamente. A situação econômica de todos aqueles países ficou bastante precária. E da Rússia, a maior das potências, a maior das repúblicas que formavam a União Soviética, não foi diferente. O governante, o presidente da Rússia na época, era o cidadão Boris Yeltsin. E ele acabou, como a gente costuma dizer de forma coloquial, com o pires na mão, fazendo uma negociação em situação de bastante desvantagem em relação àquele que foi o grande, vamos dizer assim, vencedor da primeira etapa do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos da América. Nessa nova ordem mundial que se configurou, chamada também conhecida como a Ordem Mundial Unipolar, os Estados Unidos avançaram como a grande potência mundial única, do ponto de vista do tripé que garante as condições de poder geopolítico. Poder econômico, poder militar e poder de influência. Todas as outras potências ficavam abaixo, e acabavam tendo que gravitar na órbita dos Estados Unidos da América. Desta feita, os Estados Unidos jogou, nesse processo de negociação, um jogo em que ele entregou muitos recursos econômicos para os países que estavam mais enfraquecidos, esses novos países capitalistas que eram oriundos do leste europeu, em troca de uma condição realmente de, vamos dizer assim, uma condição de influência muito forte sobre essa realidade. Um dos fatores que pesou muito foi que no processo de negociação os russos estavam muito assustados com a OTAN. A OTAN, para quem não sabe, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, foi uma organização militar formada durante a Guerra Fria. Formada exatamente no ano de 1949, numa aliança dos Estados Unidos com alguns países europeus, visando, de alguma maneira, intimidar a possibilidade do crescimento militar dos países socialistas. 6 anos depois, em 1955, os países socialistas reagiram formando o Pacto de Varsóvia, exatamente depois que a Alemanha Ocidental aderiu à OTAN. Esses dois blocos militares permaneceram até o fim da Guerra Fria. Com a dissolução, aliás, antes mesmo da dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia desapareceu, mas a OTAN não. A OTAN permaneceu e permanece até os dias de hoje. A OTAN se fortalece. E naquele processo dos anos 90, embora fragilizado, Boris Yeltsin levou para a mesa de negociação a proposta de que a OTAN não deveria avançar sobre as áreas que anteriormente eram áreas que pertenciam a uma circunscrição
do poder imperial da União Soviética. Percebam vocês que nessa mesa de negociação, o que estava ali a se dispor era exatamente uma disputa entre duas formas de imperialismo. O imperialismo estadunidense e o imperialismo soviético, agora não mais soviético, substituído por um imperialismo russo que tendia a nascer. Naquele momento, os Estados Unidos concordaram, acertaram que a OTAN não iria avançar em direção ao leste a ponto de incomodar, digamos assim, os russos. Mas foi um acordo ignorado em poucos anos. Percebendo esse poderio único que lhe cabia nessa ordem unipolar, os Estados Unidos saíram avançando com a OTAN. E avançaram durante os anos 90 e posteriormente durante o século XXI. Expandiram de um ponto impressionante a OTAN, inclusive incluindo nações, não apenas nações que fizeram parte do Pacto de Varsóvia no passado, como a Hungria, a Polônia ou a Romênia, por exemplo, mas também algumas das repúblicas que pertenceram à União Soviética, como é o caso dos países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia. Isso feriu de forma dura o orgulho da sociedade russa. É importante dizermos que nesse meio termo, Boris Yeltsin, que governou a Rússia até 1999, caiu. E em seu lugar, de forma democrática, para os moldes da Rússia, foi eleito o cidadão Vladimir Putin. Vladimir Putin permanece no poder na Rússia desde 1999 até agora, 2022. Nesse ínterim todo, ele foi presidente durante a maior parte do seu comando, teve um breve interregno como primeiro-ministro, mas sempre sendo a figura a dar as cartas ali dentro. É importante essa passagem para que vocês entendam que Vladimir Putin se consolidou como um líder extremamente forte dentro da Rússia, principalmente baseado na ideia de resgate da grandeza, da grandiosidade do passado russo. E os russos assim lhe deram cada vez mais força. Outra questão importante durante esse período longuíssimo de governo do Sr. Putin é o fato de que ele investiu pesadamente num processo de reconstrução da economia russa e principalmente de reconstrução da força militar da Rússia. Ele percebeu claramente que a Rússia só poderia voltar a configurar no cenário das disputas geopolíticas mundiais se estivesse muito fortemente consolidada do ponto de vista militar. No meio dessa trajetória, o ponto nevrálgico, o ponto de incômodo, continuava sendo a possibilidade da expansão da OTAN em direção às antigas fronteiras da União Soviética. A chegada da aliança militar, sempre com os seus soldados, com os seus tanques de guerra, com os seus aviões, mas principalmente com os seus mísseis, inclusive alguns com ogivas nucleares, às portas do antigo território soviético, às portas do atual território russo. Este processo foi sendo cozinhado lentamente. Ele foi caminhando para uma situação de uma tensão exacerbada. É importante a gente lembrar que a OTAN teve diversas intervenções militares concretas na realidade de vários países, desde que o mundo bipolar ruiu. A OTAN, por exemplo, bombardeou violentamente a Sérvia durante a Guerra da Bósnia. A OTAN, por exemplo, atuou de forma
forte, e os Estados Unidos sendo o primeiro a reconhecer que a República do Kosovo pedia independência do território sérvio, e lá estava a OTAN atuando para poder garantir aos kosovares essa situação. A OTAN atuou de forma extremamente violenta no caso do Afeganistão, atuou de forma extremamente violenta no caso do Iraque, posteriormente na derrubada de Muammar Gaddafi na Líbia, ou na sangrenta e terrível guerra da Síria que esfacelou aquele país. É importante a gente citar isso para que você que está aí assistindo esse vídeo saiba e lembre-se que guerras como a da Rússia na Ucrânia já vem acontecendo há vários anos dentro desta ordem que vamos dizer assim, que sucedeu à ordem bipolar da Guerra Fria. Paralelamente a esse processo, devemos então ressaltar o papel da Ucrânia. A Ucrânia, esse país que tem relações muito profundas com os russos, tanto relações de amizade histórica, como também algumas relações de repulsa, a Ucrânia, em que uma parcela da sua população teme os russos, teme o expansionismo russo, uma parte dessa população, por outro lado, tem raízes russas muito fortes. Quer dizer, essa ambiguidade que existe nesse país. A Ucrânia, ela foi seguindo a sua história, a sua trajetória, na maior parte do tempo lá desde 1991, muito próxima da Rússia, até que no ano de 2004 houve uma eleição. E nessa eleição a vitória foi de um candidato, o senhor Viktor Yanukovych, um candidato que virou presidente, que ganhou a eleição, muito próximo ele de Moscou, muito próximo dos interesses da Rússia. Uma parcela da população se levantou contra, denunciando fraudes, e iniciou-se um movimento que ganhou o nome de Revolução Laranja. Estamos diante de um dos primeiros exemplos daquilo que nós chamamos de revoluções coloridas, que na realidade já são hoje conhecidas do ponto de vista geopolítico mundialmente como ações incentivadas, muitas vezes planejadas por setores do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos, para desestabilizar governos que de alguma maneira são autônomos perante o poderio estadunidense. É aquilo que se chama hoje de guerra híbrida, ou seja, guerras que misturam não apenas a força militar, mas muito fortemente a força da opinião pública através de manipulações do ponto de vista tecnológico, através de manipulações de redes sociais, através de construções, certo, de ataques hackers e outros que tais. A desestabilização da Ucrânia levou à derrubada do governo de Yanukovych. Essa foi a primeira grande interferência do Ocidente dentro da Ucrânia. E o senhor Putin não engoliu essa situação. 4 anos depois, em 2008, a OTAN anunciou que iria avançar mais, iria se aproximar mais da Rússia. Anunciou que Geórgia e Ucrânia seriam os 2 novos membros da sua organização. E começou pela Geórgia. Imediatamente, Vladimir Putin pega o exército russo e invade a Geórgia. Usa como argumento a defesa, a proteção de uma pequena região da Geórgia que se dizia contrária ao governo próximo que estava se aproximando da OTAN.
Essa região se chama Ossétia do Sul. A guerra, no caso ali, recebeu o nome de Guerra dos 5 Dias. As forças militares russas invadiram a Geórgia, um país muito pequeno, um país extremamente dependente, depuseram o governo georgiano que estava querendo, desejando ingressar na OTAN, e restabeleceram a lógica do equilíbrio geopolítico do seu imperialismo. Ou seja, o imperialismo russo rechaçou o imperialismo estadunidense naquele momento. Ali ficaram algumas lições interessantes e importantes que vão se repetir a posteriori e vão de alguma maneira se aperfeiçoar a posteriori, como por exemplo o que está acontecendo agora. O recado estava dado. A Rússia não permitiria avanços da OTAN em direção ao seu território. Passam mais alguns anos, para ser mais específico, chega o ano de 2013 e uma nova revolução colorida acontece dentro da Ucrânia. E por que ela acontece? Porque em 2010, aquele mesmo Yanukovych, o Viktor Yanukovych, venceu as eleições e estava governando a Ucrânia. E enquanto governava a Ucrânia, havia ali uma discussão, um debate muito forte, muito acalorado dentro da sociedade ucraniana, que mobilizava, por exemplo, geograficamente, uma parte substancial dos ucranianos da sua chamada parte oeste, e do outro lado os ucranianos da parte leste, a parte leste ucraniana muito próxima dos russos. O restante do território, principalmente a parte oeste, muito próxima da Europa. E ali a discussão que acontecia era, de novo, se a Ucrânia ela poderia se aproximar da União Europeia e, quem sabe, até da OTAN. Yanukovych é derrubado por um golpe de Estado que ficou conhecido como Euromaidan, entre 2013 e 2014. Outra guerra híbrida. Chega ao poder um partido de nome Svoboda, Liberdade, mas junto com esse partido, com essa coligação que unia desde setores progressistas como sociais-democratas até setores extremamente reacionários, alguns inclusive neonazistas, como por exemplo o Pravi Sector, setor direito, um agrupamento ultranacionalista com um discurso de apoio ao passado da extrema-direita ucraniana, uma parte da qual, diga-se de passagem, lá na Segunda Guerra Mundial, apoiou os nazistas. A partir dali se formou então este governo golpista que derrubou o presidente eleito Yanukovych, mais uma vez derrubado Yanukovych, e dentro dessa configuração nova, a ideia de uma aproximação com a União Europeia e, quem sabe, futuramente com a OTAN. A Rússia não gostou de novo, o imperialismo russo reagiu. É importante dizermos que na faixa na faixa leste do território ucraniano, a chamada região do Donbass, 2 repúblicas se proclamaram independentes, ou seja, iniciaram um processo de ruptura com o governo da capital Kiev. A República de Donetsk e a República de Luhansk. 2 repúblicas de maioria de população com muita afinidade com os russos, que iniciaram um processo de luta, de reconhecimento da sua condição diferenciada dentro do cenário ucraniano, não querendo reconhecer o novo governo. Ali, gente, 2014, começa uma guerra civil. Esta guerra civil, pouca difusão teve no Ocidente. Mas é importante que você saiba que de 2014 até agora, em 8 anos, mais de 14 mil cidadãos ucranianos morreram nesses embates, nesses combates. Em 2014 também foi o ano importante em que o governo russo faz uma intervenção e
invade o território ucraniano, tomando o controle da Crimeia. Aquela Crimeia que eu citei no começo do vídeo, que foi entregue durante a União Soviética em 1954 pelos russos como um presente para a Ucrânia. A Rússia tomou o controle da Crimeia. Essa situação de tensão ela veio se arrastando durante esses 8 anos. No meio desse processo, tomou posse em 2019 um novo presidente da Ucrânia, um cidadão bem característico do momento histórico que explodiu nessa década de 10 em vários países do mundo, um cidadão com um discurso antipolítica, um cidadão com um discurso se dizendo um outsider, se declarando alguém de fora, alguém que não tinha nada a ver com o establishment, como aconteceu em vários países do mundo. Esse cidadão, Volodymyr Zelensky, era um comediante, um ator, que, diga-se de passagem, tinha um programa chamado Servo do Povo, em que ele, dentre outras coisas, certo, ele fazia ataques, como se ele fosse um cidadão comum que fazia ataques às estruturas políticas. Há um famoso vídeo, inclusive, que ele toma posse de 2 metralhadoras e atira nos congressistas. Essa era a ideia, que estava por trás, e essa ideia encantou uma parcela substancial da população ucraniana, a qual não se via representada no campo político e acreditou na famosa lorota, na famosa mentira difundida em diversos países no mundo, de que seria bom substituir a política, consequentemente substituir a possibilidade do diálogo democrático por governantes autocratas. Zelensky chega ao poder com um discurso muito dúbio. Ao mesmo tempo que ele não queria desagradar Putin, a Rússia, dizendo que faria uma ruptura, então dizia que tinha uma ligação com a Rússia, que era importante manter uma ligação com a Rússia, mas por outro lado também ele defendia a tese de que a Ucrânia deveria entrar na OTAN. Esse processo foi aumentando aí a lógica do nível de tensão. Chega o ano de 2022, os Estados Unidos com uma crise forte lá dentro, o governo de Joe Biden sendo muito questionado internamente, os Estados Unidos que vão ter eleições legislativas agora, certo? Há um risco iminente de que os democratas percam a maioria no Congresso. E nós sabemos que sempre que os Estados Unidos têm uma situação de tensão interna em ano político. Uma das saídas é tentar forçar um conflito externo, porque a média dos cidadãos estadunidenses se une muito fortemente em momentos de guerra. Paralelo a isso, o Putin, este presidente autocrata, autoritário, que governa a Rússia desde 1999 sem intervalos, ele já vinha armando a possibilidade, certo, de um processo de domínio para evitar que a Ucrânia caísse no colo da OTAN. Evitar que se colocassem nas suas fronteiras a possibilidade de mísseis extremamente próximos de Moscou. E é isso que ele vai fazer em fevereiro, mais especificamente em 24 de fevereiro, quando a Rússia invade o território ucraniano, quando forças militares russas passam por cima da soberania e, quando adentram no território, dizem, alegam que vão desnazistificar, que termo absurdo, a Ucrânia.
Você pode estar se perguntando, há nazistas, neonazistas na Ucrânia? Eu já disse no vídeo que sim. Há inclusive um terrível batalhão formado por neonazistas, por ultranacionalistas, chamado Batalhão Azov, que atuou de forma extremamente violenta durante a Guerra Civil dos territórios de Donbass. Mas não dá para dizer que a Ucrânia é um país de neonazistas. Portanto, estamos diante de um conflito extremamente complexo. No vídeo de hoje, eu tentei de alguma forma apresentar para vocês alguns dos antecedentes. Nos próximos, nós vamos fazer algumas interpretações mais complexas a respeito dessa temática. Espero ter contribuído para a reflexão de vocês. Um forte abraço a todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.